Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa compreensão da história da revelação Novo Testamento. É o nosso quinto encontro. Isto é, aquilo que se apresenta a Jesus, ex-Jesus, et homo, eis o homem. O ex de Jesus de Nazaré, que implica em seu ser mais do que tudo e todos, por ainda ser descrito graças à autoridade absoluta e exclusiva que ele se atribuiu sobre os homens. Então, nós estamos dando continuidade àquilo que já havíamos falado nos outros encontros. No encontro do 1º ao 4º. Jesus reivindica para si e põe em prática esta autoridade. Quando o profeta manifesta ou invoca sua autoridade, trata-se da autoridade de sua mensagem, não da autoridade do próprio profeta. Sendo Jesus mais do que os profetas, é mais do que o profeta Jonas, foi falado que ele é mais do que Salomão, foi falado que ele é Senhor do sábado, né? Ele não diz palavra de Javé, mas ele diz palavra do Senhor, oráculo do Senhor, mas ele diz, eu, porém, vos digo, né? Mostrando essa autoridade de Jesus. Sendo Jesus mais do que os profetas, a autoridade da palavra, do querer, da missão, do envio de Deus, isso é, do Pai, reside na pessoa daquele que fala. Então, Jesus traz dentro de si, na sua realidade humana divina, ele traz uma autoridade da palavra, o querer realizar esta palavra, a missão da palavra, o Pai que o envia, tudo isso está presente na pessoa de Jesus. Isso ocorreu em Jesus de Nazaré. A autoridade da palavra profética, enquanto plenitude de poderes de uma pessoa que fala, aqui e agora, é a plenitude da revelação que ocorreu em Jesus e por meio de Jesus. Tudo o que os profetas disseram se realiza plenamente na pessoa de Jesus Cristo. O mistério da unidade, pessoa que é Jesus, e autoridade divina é o mistério de Jesus e o mistério da sua revelação plenitude. A autoridade de Jesus é a própria autoridade de Deus. O profeta fala pela autoridade de Deus. Ele é um instrumento. Mas agora não. A autoridade de Jesus é a própria autoridade de Deus. Se Jesus fala o próprio Deus em Jesus. Se age, é Deus que age em Jesus. Na sua presença pessoa, a presença pessoa de Deus se torna realidade e fato histórico. A revelação como plenitude não se realiza, enfim, só pelo fato de Jesus, mais do que os profetas, do que João Batista, ser o pregador de mensagem do poder e da glória de Deus. Então, não é só isso, né? Então, a revelação como plenitude de Jesus não se realiza, né, pelo fato de Jesus, que mais do que os profetas, João Batista, ser o pregador dessa mensagem do poder e da glória de Deus. Mas como se realiza também? Realiza-se pelo fato de ele ter feito deste tema o centro da sua pregação. De ter libertado a ideia do poder e reino de Deus de todo equívoco mundano, todo equívoco, todo erro político, terreno, nacional, centrado numa nação, num povo de Israel, né? Elevando a dimensão religiosa e universal, como vitória da força de Deus contra o domínio do mal, do pecado, da morte, como graça,
paz e vida eterna. Enfim, como salvação dos homens. A profundidade da realidade da pessoa de Jesus Cristo, da revelação de Jesus Cristo, que nós não podemos jamais querer reduzi-la a um profetismo, porque a realidade, a revelação de Jesus Cristo, traz presente dentro dele o próprio Deus, a própria realização divina. O reino de Deus é exclusivamente um dom que os homens procuraram, pelo qual devem lutar. Mateus capítulo 6, versículo 10. Em suas palavras, pregações, Jesus ensina a imediata e urgente aproximação do reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15. O reino de Deus se aproxima, o tempo se cumpriu, o reino de Deus se aproxima, convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Descreve as condições para se pertencer a este reino. Convertei-vos e crede no Evangelho, uma disposição de metanoia, de conversão e de adesão de fé ao Evangelho. Enumera ele não apenas a metanoia, a conversão, mudança de pensamento, abnegar toda a vanglória humana, o reconhecimento do domínio de Deus, a disposição do homem a negar-se a si mesmo, essa conversão, aceitar a graça, se abrir à graça, o espírito de infância, mas antes de tudo, a exigência de imitação dele próprio e aceitação dele. Se a ideia do reino de Deus, pelo qual Jesus prega seu próprio mistério, ao pregar o reino de Deus, Jesus prega o reino de Deus, mas por detrás desse reino de Deus está o próprio mistério do Cristo, é o próprio Cristo que se manifesta ali, se exprime dizendo-se que a glória divina já está presente em Jesus. Segue-se que suas ações, as ações de Jesus, têm um sentido especial. Atos são atos de poder divino, pertencentes, então, à própria essência de Jesus. Dele, não são elas apenas o cumprimento das promessas messiânicas, desse poder divino, como diz a resposta de Jesus à pergunta de João Batista, Mateus capítulo 11, versículo 4 a 11. São sinais da sua glória divina, que exclui toda enfermidade, morte e pecado. A presença de Jesus afasta tudo aquilo que fez da vida do ser humano ser caduca. A presença de Jesus, a glória divina, exclui, a partir da presença de Jesus, toda enfermidade, morte e pecado. Impressionante documento sobre a presença da divindade de Jesus é o esclarecedor Logion, isto é, palavra, em que se refere ele à expulsão dos demônios. Jesus diz: se eu, pelo dedo de Deus, expulso os demônios, chegou então para vós o reino de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 20, Mateus capítulo 12, versículo 28. A expulsão dos demônios significa que Jesus destruiu o reinado de Satanás. A presença de Jesus é a queda do mal, é a queda de Satanás, a queda do seu reino. Onde ele está, as pessoas recuperam aquilo que elas haviam perdido pelo mal. A glória de Deus, presente e atuante em Jesus, faz retroceder o domínio de Satã. O poder usado por Jesus para perdoar os pecados, Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 9, é ainda mais expressivo do que a cura de doenças. Prova de que o reino de Deus está entre vós. Como ele diz, na passagem, se é pelo dedo de Deus que expulsa o demônio, chegou então para vós o reino dos céus, o reino de Deus. Então, aqui é mais expressivo do que a cura das doenças. Prova de que o reino de Deus está entre vós, Lucas capítulo 17, versículo 20, porque a presença de Jesus expulsa o mal. Compreende-se assim
que o que se realiza na palavra e nas obras de Jesus se distingue do que ocorreu no tempo que vai até João Batista. Então há uma distinção. Por exemplo, a lei e os profetas duraram até João, o Antigo Testamento. Desde então é anunciado o reino de Deus, Lucas capítulo 16, versículo 16. Então aqui começa o novo, a nova realidade. Por isso a disposição do ser humano para acolher essa novidade, que não é só o reino de Deus, mas também o próprio Jesus, que é o anunciador do reino. É uma adesão a Jesus, a mensagem de Jesus, mas requer uma metanoia, uma conversão. Convertei-vos e creio no Evangelho. Entende-se também porque as testemunhas que viram e ouviram o que Jesus fez são abençoadas. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. O escritor Orígenes, ele tomou posse da escola de Antioquia com 18 anos, no ano 203. Ele foi mestre da escola de Antioquia até o ano 231. Em 231 ele foi para Cesareia de Palestina e ficou até 253, quando ele morre na perseguição de Décio, né? Ele não se torna mártir, mas ele é um confessor, né? Então, diante disso, Orígenes, na escola de Alexandria, tem uma passagem bem conhecida. Ele diz que a glória de Deus e o seu reino são, né, o alto reino de Jesus, a alta revelação do reino de Jesus. Exprime assim de modo flagrante a presença do reino de Deus em Jesus, na pessoa de Jesus. Quando nas pregações pós-pascais, principalmente nas cartas paulinas, o tema do reino de Deus cede lugar ao tema Jesus, o Cristo e o Senhor, porque nós vemos que nos evangelhos prega-se a chegada do reino. Já a partir do evento da morte e ressurreição de Jesus, Jesus passa a ser a centralidade da pregação apostólica. E quando se dá a superposição deste àquele, isto é, o Cristo Senhor, aquele, né, o reino de Deus, anunciado por Jesus, e quando se dá a superposição deste Jesus àquele que corresponde ao Cristo, o reino de Deus que corresponde ao Cristo, não se trata de nenhuma diástase ou ruptura. Temos apenas a diferença de uma nova situação, que inclui e pressupõe continuidade. Esta nova situação histórica reside na missão de Cristo, em seu destino, que é sua ressurreição, sua ascensão. Prova isto, mais uma vez, que o reino e a glória de Deus estão presentes e agem em Jesus. Então, a plenitude da revelação em Jesus de Nazaré, no âmbito do Novo Testamento, ainda é descrita de outra maneira, mediante sua peculiar e única condição de filho de Deus. Devemos citar aqui, antes de tudo, o ponto mais alto dos evangelhos sinópticos. Quais são os evangelhos sinópticos? Mateus, Marcos e Lucas. Conhecido como clímax joânico de São João. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nesse passo, reivindica Jesus para si o conhecimento de Deus, que é perfeitamente igual ao que o Pai tem. É uma realidade, esse versículo é uma profissão, vamos dizer, de fé da divindade de Jesus. Jesus
fala da sua própria divindade em relação ao Pai e o Pai ao Filho, que é, portanto, também conhecimento divino. Pressupõe, por conseguinte, essência também divina em Jesus. Jesus tem essência divina. Todo conhecimento de Deus possuído pelos homens, mesmo pelos profetas, em comparação com o que Jesus reivindica para si, é um não conhecimento, porque só Jesus pôde afirmar isso. Nenhum outro ser do Antigo Testamento afirmou isso. E saber que esse Jesus que afirma isso é o Filho de Maria. Nasceu de Maria. Isso devido ao fato de ele e só ele ser o Filho. Então, nós vemos estas questões da revelação do Novo Testamento. Depois nós vamos começar, então, a fazer o levantamento dessa identidade de Jesus com o Pai, essa relação de Jesus com o Pai, do Filho com o Pai. Vamos falar do Filho com o Pai, melhor, porque Jesus mesmo, a partir da encarnação, aquele que vai nascer de Maria, aquele que vai nascer, de José, que ele vai nascer, se deve colocar o nome de Jesus. Então, o Filho eterno do Pai, quando se une à divindade, recebe o nome de Jesus. Então, vamos manter um pouco essa compreensão. Então, nós vamos passar depois para a argumentação do Evangelho de São João sobre essa divindade e a relação do Filho e a sua relação com o Pai. Que Deus nos dê a sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.